Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Unimed Porto Alegre, 40 anos. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com o smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção. Eu não sei, eu ainda acho seu pai muito esquisitão, sabe? Você não entende nada, né? Papai abriu mão de tudo. Renunciou aos bens materiais. Fez até um voto de silêncio há 10 anos. Tá? Beleza, tá aqui o seu cartão Ipiranga e os quilômetros de vantagem pra tocar pro Desconto TV, celular, computador. Eu ponho no nome de quem? Alcides! Alcides! Alcides. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Passar no vestibular é tudo, né? Ter eu morar sozinho, então, mais ainda. Agora a casa é minha, a minha independência, as minhas coisas, um cantinho só pra mim e a guarida me ajudou a realizar esse sonho. Eu queria algo novo que me motivasse. Eu tomei a decisão certa. Ser o mais novo franqueado da Guarida. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem nozinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, bem confortável, bem fofinha, bem madura. Economizar é comprar bem, pô. Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas. Quem tem loja tem a gente. Ipiranga, programa de fidelidade, vantagens Ipiranga. Troque por desconto no ingresso de futebol. E claro, compartilhe cada momento. Eu sou Alexandre Appel e no programa de hoje você vai conferir comigo, aqui do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, a inauguração de 2 institutos, Instituto de Traumatologia e Instituto de Medicina do Esporte.
No segundo bloco, a jornalista Renata Appel, entrevista com o médico cirurgião plástico Dr. Marcelo Scheff, que fala sobre lipoenxertia, o enxerto de gordura facial e corporal. O Jornal do Consumidor dessa semana está começando. Dr. Cláudio Seferin, CEO do Sistema de Saúde Mãe de Deus, 2 novos institutos oficialmente abrindo as portas hoje para a comunidade médica e para a população em geral, os institutos de traumatologia e o de medicina do esporte. O Hospital Dr. Cláudio definitivamente está preparado para a Copa do Mundo com essa exigência da FIFA que está sendo cumprida. Ele está se preparando para a Copa, né? E com muito afinco e muita decisão e grandes investimentos, né? De um lado, a parte da traumatologia, tá, que é, digamos assim, a essência do diagnóstico e do tratamento das lesões e da prevenção. Né? Isso já é um conhecimento, uma especialidade do Mãe de Deus, há muitos anos investindo nessa área. Atende Grêmio, Inter e demais estádios de futebol. E hoje com uma estrutura melhor, uma área física mais adequada e tal. Sim, um instituto, né, de traumatortopedia. Por outro lado, o Instituto de Medicina do Esporte, né, ele está aliando várias competências do hospital. A competência de diagnóstico e tratamento e a competência de cuidar da vida das pessoas, da saúde das pessoas. Né? Trata da prevenção e trata da cura. Então, a Medicina do Esporte, né, o Instituto, né, de Medicina do Esporte, ele é um serviço completo, né, que vai utilizar todos os recursos do Hospital Mãe de Deus, também da traumatortopedia, né, mas ele faz mais do que isso, ele trata com a saúde das pessoas, dos atletas e das pessoas comuns que nem nós. Né. Então, imagina, Alexandre, toda essa competência médica, né, que é a serviço do esporte, ela também está a serviço das pessoas comuns como nós, não esportistas, né, que precisamos trabalhar com a nossa prevenção e saúde e com a recuperação da saúde também. Né. Então, hoje que é um momento hoje em que o Mãe de Deus está se mostrando com toda a sua capacidade, né, e as suas competências. Né. Seja na traumatortopedia, uma especialidade, seja na área de medicina do esporte, que envolve todas as especialidades, inclusive a traumatortopedia. E não só na parte de diagnóstico e tratamento, mas também na parte preventiva da saúde das pessoas. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Coordenador científico do Instituto de Traumatologia e Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus, o conceituado traumatologista, Dr. Fábio Krebs, reconhecido internacionalmente pela sua atividade ligada à área do esporte. A importância do Instituto agora ser inaugurado e começar efetivamente a prestar seu serviço, doutor Fábio. Bom, na realidade é uma evolução, né, do serviço aqui do hospital, que a gente está auxiliando na elaboração e na reorganização dele, né, através da ação dos novos gestores do Instituto de Traumatologia do Esporte e também do Instituto de Medicina do Esporte, que são algumas das prerrogativas que a FIFA exigiu, né, para que os hospitais de referência para a Copa tivessem disponibilizados. Então, nós estamos há um ano da Copa, já começando a Copa das Confederações, já estamos, o hospital que o Mãe de Deus já se encontra em condições de ser referendado como um hospital da Copa. Né? Houve a indicação, a gente aguarda simplesmente a confirmação disso, e que deverá ocorrer, obviamente, né, em função de que todo esse trabalho que está sendo realizado agora aqui é para que se possa utilizar o hospital, se for possível, em poucas situações, né, mas tem que ficar disponibilizado para os atletas, para as delegações, para toda a família FIFA, como a gente refere, né, e para que isso sirva também como um ponto de referência estadual, municipal e também nacional como centro de referência de tratamento de atletas, né, na área esportiva principalmente e do ponto de vista traumatológico ortopédico. Dr. Fábio Krebs, o Instituto já está em condições de atender a população em geral?
Sim, já tá disponibilizado para todo aquele paciente ou todo aquele atleta que quiser fazer uma avaliação médica pré-participação de alguma atividade, fazer tratamentos, né? E as avaliações das especialidades ortopédicas, traumatológicas que estão disponíveis aqui no serviço no Instituto de Traumatologia. Então, qualquer paciente pode vir aqui, agendar sua consulta e fazer o tratamento que for referendado. Os cumprimentos. Obrigado. Dr. Sérgio Hennemann, o gestor do Instituto de Traumatologia do Hospital Mãe de Deus, essa noite recebendo os convidados, uma palestra, depois conhecer as novas instalações. O Instituto é o que há de mais moderno hoje no país, Dr. Hennemann. Nós podemos ficar muito contentes por esse evento que o Hospital Mãe de Deus está propiciando aos seus convidados para a inauguração dessa nova área de atuação da Traumato, que com segurança e com um certo orgulho nós podemos dizer que realmente a gente está, não vou dizer na vanguarda, mas muito bem atualizado no que diz respeito ao atendimento do trauma ortopédico, ao atendimento dos pacientes que procuram o hospital dia e noite, sempre no atendimento da área de traumatologia. Todos os convênios são atendidos? Sim, o Hospital Mãe de Deus tem mais de 150 convênios, praticamente todos os principais convênios, e os pacientes são atendidos sem nenhuma discriminação dentro desses convênios firmados durante muitos e muitos anos. Felicidades, meus cumprimentos. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado, uma boa noite. Dunga, nosso treinador do Esporte Clube Internacional, ex-treinador da Seleção Brasileira. A importância do Instituto de Medicina do Esporte, completo, que inclui todas as especialidades ligadas ao esporte, Dunga. Acho que é fantástico, né? Para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, ter esse instituto, porque a prevenção é a melhor aliada, né? Porque depois que o jogador tiver algum problema, aí se pode solucionar, mas leva mais tempo. Então você ter uma especialização onde vai prevenir qualquer tipo de lesão, você pode ter um controle, porque cada vez mais o atleta é exigido no máximo, né? E cada vez com menos tempo para treinar, menos tempo para fazer uma pré-temporada, então ter esse controle, esse conceito aqui é muito legal. Eu não tenho dúvida disso. Uma alegria revê-lo, uma noite festiva. Obrigado. Parabéns a todos. Vice-governador Beto Grill, com quem eu viajei para São Paulo recentemente e comentávamos da inauguração dos dois institutos aqui do Hospital Mãe de Deus, Instituto da Traumatologia e da Medicina do Esporte. Vice-governador, que é ortopedista, a importância desses institutos prestando serviço aos clubes, às pessoas que fazem atividade física e à população em geral, vice-governador. Olha, o Mãe de Deus tem uma trajetória toda de serviços prestados na área das ciências médicas. Já aqui se tem como referência no atendimento à saúde. Mas principalmente, eu diria, o que diferencia o Mãe de Deus é esta disponibilidade em fazer ciência, em promover o conhecimento, em ser um hospital de ponta, em oferecer alternativas para que se possa, além de curar eventuais lesões na medicina do esporte ou da traumatologia, que se possa também construir o conhecimento, né? Fazer o estudo, ter o acúmulo disso tudo, no sentido de que a gente possa, a partir daí, criar técnicas cada vez mais modernas e oferecendo desta forma a todo o Brasil, né, um instituto de ponta tecnológico. E então, num momento como esse, em que se toma essa iniciativa, que se materializa uma obra tão importante, com tantos equipamentos, com tantos meios para fazer diagnóstico, para estudar as diversas patologias, o governo do estado está presente. Eu venho representando o governador para trazer o meu abraço, meus cumprimentos e para dizer que nós estamos juntos nessa empreitada, estamos juntos em tudo aquilo que representar ganho para o nosso estado. Que bom que o Mãe de Deus, que bom que esses profissionais maravilhosos, que muitos eu conheço, meus colegas, sou também médico traumatologista e já operei muito aqui no hospital no passado e vejo agora cada vez o hospital se renovando, o hospital acompanhando uma gestão moderna, de acordo com a realidade atual, sabendo que hoje o paciente também é um cliente, também quer escolher uma hotelaria de qualidade, exames de última geração e médicos aperfeiçoados, médicos atualizados. Esse conjunto existe aqui no nosso Hospital Mãe de Deus. E por isso, meus cumprimentos à direção, aos funcionários e ao corpo médico do hospital. Uma alegria revela. Um abraço, a alegria é minha. Irmã Lúcia Boniatti, nessa noite festiva, abertura das portas oficialmente. Instituto de Traumatologia, Instituto de Medicina do Esporte, dois institutos modernos, colocando o hospital na vanguarda nessa área. Importante, né, irmã?
Muito importante. Graças a Deus nós conseguimos mais um passo. E um passo assim que eu acho que merece celebração, porque a gente com tranquilidade está oferecendo um serviço muito qualificado, seja no trauma, seja na medicina do esporte. E estando uma Copa do Mundo chegando para a nossa casa, eu acho que é bom a gente estar preparado para acolher bem todos os nossos que vêm de fora, e em primeiro lugar os nossos da casa, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa por podermos continuar a entregar para a sociedade de Porto Alegre coisas boas. Uma alegria revê-la. Igualmente, um beijo. Dr. Félix Drummond, gestor do Instituto de Medicina do Esporte, hoje oficialmente abrindo as portas para a comunidade, Dr. Félix. Apel, é com uma satisfação muito grande, inclusive uma emoção muito grande de chegar nesse momento. É uma história de construção de um conceito de medicina do exercício e esporte em nível hospitalar. E hoje é o dia de estarmos abrindo as nossas portas. Tu acompanhasse já o nosso projeto com a Federação Gaúcha de Futebol, que está em andamento e vai ficar mais amplo ainda, vai se ampliar. Realmente é um momento de muita satisfação, um momento de uma concretização de um sonho de uma geração de especialistas em medicina do esporte, eu tenho certeza disso. Mas também é abrir as portas para um novo desafio, para novas responsabilidades. E temos certeza que nós temos um grupo bastante forte, nós temos uma estrutura que nos dá todo o apoio, que é o Sistema de Saúde Mãe de Deus, e nos dá tranquilidade para dar mais esse passo. Meus cumprimentos, sucesso, doutor Félix. Muito obrigado. Doutor Eduardo Henrique de Rose, uma das maiores autoridades do mundo na área de medicina esportiva, para nosso orgulho como brasileiros, presente nessa noite festiva. A importância do Instituto de Medicina do Esporte, doutor de Rose, o senhor que foi um precursor nessa área. Eu fico muito satisfeito porque eu venho justamente representando a Federação Internacional de Medicina, que vai conceder ao Mãe de Deus e particularmente ao Félix um centro de alto rendimento e de reconhecida performance em medicina do esporte. Fico orgulhoso porque é o único centro brasileiro que existe atualmente que recebeu essa distinção da Federação Internacional, e tanto Mãe de Deus quanto o Félix têm amplas condições de desenvolver um excelente trabalho. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Uma alegria revê-lo. Prazer é meu. Dr. Barros, um dos mais conceituados oncologistas do nosso país, presente nessa noite festiva aqui no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, com a inauguração oficial, abrindo as portas, 2 novos institutos, traumatologia e medicina do esporte. Importante, não é, doutor Barros? Apel, muito boa noite. É certamente importante este caminho, né, esta rota que o Hospital Mãe de Deus tem se proposto a desenvolver com a organização dos seus serviços médicos em institutos, continua crescendo, continua para frente, e certamente estamos todos de parabéns porque este tipo de iniciativa conjuga, né, e congrega especialistas em cada uma das áreas, né, para oferecer para a população, né, não só para os pacientes, mas toda a população, o melhor serviço possível nessas áreas específicas, né. Muito bem. Com o doutor Barros, nós vamos liberar o doutor Barros, vamos lá para o outro lado da rua, mostrar um pouco dos institutos. Vamos lhe liberar para a palestra, você fica agora com imagens da palestra e em seguida nós estamos do outro lado da rua. Uma alegria revê-lo. Boa noite. Dica do Jornal do Consumidor, o Bourbon Shopping Valley, que tem uma nova atração totalmente inédita na cidade, que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX, uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. Sua arquitetura diferenciada e a tecnologia IMAX proporciona uma experiência única e impactante. Agora sim, você vai se sentir dentro do filme.
É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Valig, na Assis Brasil 2611. Com imagens do Instituto de Medicina do Esporte, o mais moderno das Américas, aqui do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, já estamos voltando com a matéria da jornalista Renata Appel, entrevista com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Scheff, que fala sobre o lipoenxertia, o enxerto de gordura facial e corporal. Eu não sei, eu ainda acho seu pai muito esquisitão, sabe? Você não entende nada, né? Papai abriu mão de tudo. Renunciou aos bens materiais. Fez até um voto de silêncio há 10 anos. Tá? Beleza, tá aqui o seu cartão Ipiranga e os quilômetros de vantagem pra tocar pro desconto TV, celular, computador. Eu ponho no nome de quem? Alcides! Alcides! Alcides. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Bem felpuda. Bem moderna. Bem nozinha. Pra mim, Economizar é comprar bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. bem madura. Economizar é comprar bem, pô. Charming days we live for. Hello, my dear. Smile that we're here. From your head to your heart. Come together to start. Unimed Porto Alegre, 40 anos. Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Sou publicitária, sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou dona de casa e sou síndica do meu prédio. Na realidade, eu estou muito tranquila e eu só tenho isso porque eu tenho a Guarida como parceira, sempre que eu preciso. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com o smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção.
Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Panvel, você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor desta semana, que tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. Panvel Farmácias, você sempre bem. E Manlec, ano dos 60 anos da Manlec. Consulte o Madrugadão Manlec, www.manlec.com.br. Encontre as melhores ofertas no portal da Manlec. Dica do Jornal do Consumidor, pague no boleto bancário, o juro ainda é menor. Aqui da sala de fisioterapia do Moderno Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, vamos imediatamente chamar a jornalista Renata Appel lá na Clínica Chefe com o doutor Marcelo Chefe. É com você, Renata Appel. É isso mesmo, Appel. Nós viemos aqui na Clínica Chefe de Cirurgia Plástica conversar com o médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Chefe, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Nós vamos falar sobre lipoenxertia, que é um enxerto de gordura facial e corporal. Como é que é essa técnica, doutor? Bom, Renata, uma das coisas importantes também é entender que enxerto de gordura não é algo novo, né? Não é algo desse século até. A lipoenxertia iniciou no século passado, no século XIX, na verdade, e interessante ver que a primeira vez que se fez uma lipoenxertia foi retirando um lipoma, que é um tumor de gordura, e colocando na mama para aumentar um pouco a mama, depois uma retirada de um tumor. Mas um tumor, doutor? Exatamente. Na verdade, foi retirada uma lesão da mama, com isso a mama ficou com um tamanho assimétrico, né, se comparado à outra, e como a paciente tinha um tumor de gordura, que é esse chamado lipoma, a ideia foi muito criativa desse cirurgião, retirou esse tumor de gordura e reimplantou na mama. Então, a gente pode ver que isso aconteceu na década, provavelmente em 1890 e poucos, ou seja, nós temos mais de 100 anos de enxerto de gordura. O que aconteceu foi que depois disso, na verdade, outros cirurgiões também se habilitaram a fazer enxertos de gordura, mas com resultados muito precários, ou seja, nós tínhamos a absorção da gordura quase completamente nesses casos, nós tínhamos calcificações e cistos devido a esse enxerto de gordura e nós tínhamos também a substituição, muitas vezes, dessa gordura por fibrose, tecido cicatricial, ou seja, o resultado era precário e imprevisível. Então, essa técnica, na verdade, foi deixada de lado por muitos e muitos anos. Ela ressurgiu, na verdade, com a lipoaspiração, ou seja, em década de 80, início de 80, foi o início da lipoaspiração, e ela ressurgiu, então, na verdade, tirando gordura através do lipoaspirado e reinjetando. O problema todo é que a técnica simples e pura de retirar gordura e injetar também tem esses problemas. Ele é imprevisível. Por isso que ficou esse mito, na verdade, que muitos pacientes têm, que a gordura não pega. Ou seja, gordura enxertada desaparece completamente. Isso é verdade. Na verdade, com as técnicas antigas, mesmo depois da lipoaspiração, a gordura tendia a desaparecer. Acho que, provavelmente, na década de 90, surgiram alguns cirurgiões que modificaram completamente, começaram a modificar completamente o enxerto de gordura, e, através de técnicas diferenciadas, hoje nós temos enxerto de gordura utilizado em várias áreas corporais e faciais, como tu falaste, face é muito utilizado, o enxerto de gordura, corporal também, mas com uma integração muito melhor. Ou seja, nós temos uma previsibilidade que essa gordura vai permanecer, e vai permanecer como gordura, não como simplesmente como volume injetado, tecido cicatricial. Ou seja, é teu próprio material, jamais vai dar rejeição, isso é uma grande vantagem da gordura, evidentemente, jamais você vai ter algum tipo de problema como rejeição, como acontece com alguns implantes, né? Alguns implantes que nós temos, a gente chama aloplásticos, né? Um deles muito frequentemente utilizado é o metacril, polimetilmetacrilato. Então, nós temos gordura para aumentar volume.
A grande diferença é que a gordura não é apenas um implante. Eu não uso apenas para aumentar o volume, né? Existem vários trabalhos, e isso se nota na clínica, na verdade, que quando se injeta gordura, nós estamos aumentando a vascularização desses tecidos. Então, a gordura, na verdade, funciona como um tecido de reparo, muitas vezes. Por exemplo, existem pacientes que fizeram a mastectomia, ou seja, retiraram a mama e fizeram radioterapia no pós-operatório. Esses pacientes frequentemente têm uma patologia chamada radiodermite. A pele fica com um aspecto fibrosado, é uma pele pouco vascularizada. Se viu que injetando gordura nesse tecido se aumenta a vascularização e com isso a pele se torna novamente com a melhor qualidade, com a melhor tonicidade, a cor inclusive melhora. Então, de novo, é um tecido de reparo. Por que isso acontece? Na verdade, não se sabe muito bem. Por que realmente a gente causa angiogênese, que é essa neoformação de vasos nessa região? Por que eu melhoraria a qualidade da pele? Uma das teorias, evidentemente, nós não estamos injetando só gordura. Hoje se sabe que a maior fonte de células-tronco no corpo é a gordura. É onde nós temos o maior número de células-tronco. Então, quando se fala em terapia com células-tronco, e muita gente usa isso em termos de mídia, né? Nós não vamos fazer um enxerto de gordura, nós vamos fazer um enxerto de células-tronco. Isso não é adequado. Porque, na verdade, não se sabe, não se tem comprovação científica que essas células-tronco realmente têm algum benefício em termos estéticos. Não se sabe isso ainda. Provavelmente, a longo prazo, e o futuro eu acho que é bem promissor nesse sentido de talvez realmente a injeção de células-tronco tenha um benefício estético, mas, neste momento, não existe comprovação científica para dizer isso. Então, dizer que eu estou fazendo uma terapia com células-tronco realmente não é adequado. Nós estamos injetando gordura e, junto com a gordura, nós estamos injetando também células-tronco derivadas dos adipócitos. Ok, isso sim, isso é correto. Qual o benefício dessas células-tronco e de outras estruturas? Nós injetamos fatores de crescimento, tudo isso junto, não se sabe muito bem. Mas não é um tratamento com células-tronco. Acho que isso é realmente importante, porque se usou muito isso, né? E eu acho que até nós tivemos um pouco de perda de credibilidade da gordura quando começou a se usar esse termo. Não, é uma terapia com células-tronco. Não, existem células-tronco, mas isso não tem comprovação científica em termos de melhora estética, né? Injetando células-tronco. Uma coisa importante, as técnicas para injetar gordura, evidentemente, não é só simplesmente remover a gordura e injetar. A gordura ela é trabalhada, ela é centrifugada, com isso eu tenho uma gordura mais densa e com isso a pega aumenta muito. Então, eu diria que mudou completamente. Hoje nós temos inúmeras indicações para enxerto de gordura. Doutor, o senhor falou sobre reconstrução mamária. A gente está falando sobre lipoenxertia. Não dá para deixar de citar o caso da Angelina Jolie, que fez uma mastectomia total para evitar um possível câncer, já que ela tinha grande possibilidade, grande probabilidade de desenvolver o câncer. O caso dela seria um caso de lipoenxertia também, com uma prótese de silicone junto? Como é que seria? O que o senhor achou desse caso? Não, a adenomastectomia, na verdade, ou seja, a retirada da glândula é algo que se usa há muito tempo, né? Quer dizer, os pacientes não precisam ter patologia mamária, às vezes é uma mastectomia profilática, e isso já se faz a reconstrução ao mesmo tempo, é possível, porque você mantém, na verdade, toda a pele, areola, tudo íntegro, então você coloca por baixo do músculo, já que a camada de gordura ficou muito fina pela retirada da glândula, você coloca atrás do músculo uma prótese, e você tem uma reconstrução maravilhosa. Sem dúvida, uma das indicações grandes de lipoenxertia é para a reconstrução mamária. Existem estudos, na verdade, existem alguns grupos na Europa, especificamente na Itália e nos Estados Unidos, grupos importantes trabalhando em cima de enxerto de gordura para a mama. Tanto para aumento primário, ou seja, eu não quero colocar uma prótese, eu quero aumentar a mama e evidentemente eu tenho que ter uma zona doadora adequada, eu tenho que ter uma quantidade de gordura razoável para poder remover e enxertar na mama, para dar volume, mas eu posso aumentar a mama simplesmente com gordura enxertada. E um dos riscos que se imaginava seria que, se eu injetar gordura na mama e se porventura calcificar essa gordura, eu teria problemas numa mamografia ou numa ecografia futura, ou seja, daqui a pouco eu posso ter dificuldade de diagnosticar se isso é da gordura enxertada ou é alguma lesão nova, suspeita. Então, isso não existe. Toda gordura que é injetada na mama, ela tem um risco de calcificação, ela tem a possibilidade de calcificar. Só que isso é absolutamente facilmente identificável com uma mamografia
ou com uma ressonância magnética. Então, não existe esse medo, né? Quer dizer, de que nós possamos interferir com uma avaliação futura da mama. Reconstrução mamária, tu falasse muito bem, eu posso reconstruir uma mama com gordura tranquilamente, se faz isso, ou então eu posso associar as duas técnicas. É um tratamento híbrido, eu poderia dizer. Ou seja, eu coloco uma prótese, mas eu faço o acabamento da prótese com gordura enxertada. Isso é uma indicação muito boa para, às vezes, pacientes muito magras, né? Quer dizer, eu posso ter os bordos, mesmo colocando atrás do músculo, eu poderia ter os bordos, na verdade, da prótese nítidos, eu poderia enxertar a gordura, então isso também se faz. Ou então para próteses mamárias secundárias, ou seja, eu tenho uma prótese mamária com problemas, ou seja, tecnicamente ela foi bem feita, mas esteticamente não ficou muito bem, eu fiquei com os bordos visíveis, eu fiquei com rippling, que são aquelas ondulações na pele, eu posso injetar a gordura nessas áreas, melhorando o contorno, aumentando a espessura do subcutâneo. Então, enxerto de gordura para a mama hoje é uma realidade. Para que serve a lipoenxertia? Quais são as indicações, além, no caso da reconstrução mamária, que é o que a gente está citando? Em que partes do corpo dá para fazer? Eu poderia usar em qualquer área. Qualquer área que eu tenha deformidade, tanto poderia ser um problema estético, de cirurgia estética, poderia ser um problema reparador, de trauma ou de queimadura, tumores, ressecção de tumores, que eu fiquei com deformidade, em qualquer área corporal. A face se usa muito, né? A cirurgia facial, por exemplo, não só reparadora, mas problemas congênitos, com deformidade e atrofias de áreas da face. Em cirurgia estética, na verdade, nós usamos frequentemente gordura enxertada. Um dos fatores do envelhecimento é perda de volume facial, ou seja, todos nós, quando envelhecemos, nós vamos perdendo volume na face. E hoje, na verdade, em praticamente todas as cirurgias de face, eu enxerto gordura e vai murchando. Exatamente, não é só uma questão de cair a face, né? Quer dizer, não é só uma questão de flacidez, eu perdi volume. Então, uma das indicações grandes é realmente para rejuvenescimento facial. Nós colocamos volume e aí nós podemos enxertar região malar, região dos lábios, sulcos, ou seja, toda a área. Uma área frequentemente enxertada na cirurgia facial é a cirurgia palpebral. Existem muitos pacientes que, na verdade, têm bolsas de gordura. É verdade, tem bolsas de gordura e aumento de volume. Mas esse rebordo orbitário, muitas vezes, é nitidamente marcado. Então, você pode suavizar essa transição entre a pálpebra e a bochecha, enxertando gordura. Ou então, cirurgias secundárias. O paciente já fez uma cirurgia palpebral e tiraram bolsas demais. Você viu, depois de alguns anos, que o olho ficou absolutamente fundo. Né? Muitos pacientes têm olho fundo, independente de ter operado, inclusive. Mas você pode voltar a colocar volume, enxertando gordura nessas áreas. Então, nossa, e qualquer área que você tenha atrofia, deformidade, é possível enxertar gordura. O grande problema, de novo, é que eu tenho que ter zona doadora. Evidentemente que eu tenho que ter de onde tirar essa gordura, né? Quer dizer, fazer uma lipoaspiração, tratar a gordura e ela é injetada. Então, muitas vezes você não aproveita 100% da gordura, né? Quer dizer, de alguma maneira, no momento que você centrifuga a gordura, você está perdendo volume também. Você está deixando a gordura mais densa, evidentemente a pega é muito melhor, a qualidade, né, do tratamento é adequado, mas você perde volume, né, que você aspirou. Então, você tem que ter uma boa zona doadora. Um lipoma, no caso, se a pessoa tiver, como o primeiro caso. Assim, mas aí é tumor benigno, né? Pelo amor de Deus, né, doutor? Esse é um tumor benigno, mas evidentemente que hoje ninguém enxertaria mais um lipoma, porque não. Hoje em dia não faz mais. Não, isso não. Porque, na verdade, é um tumor. Esse é um tumor. E, evidentemente, como é um tumor, ele poderia crescer, continuar crescendo na zona onde ele foi enxertado. Né? Então, uma outra coisa que eu acho que é importante também é que a zona, na verdade, que vai receber a gordura também tem que ser uma zona adequada. Nós falamos, na verdade, sobre enxerto de gordura em pele irradiada. Esse não é o leito ideal, né? Evidentemente, esse não é o leito ideal. Então, às vezes, a pega da gordura, a integração dessa gordura, que são células vivas, às vezes não é tão adequada, você perde mais volume. Então, claro que o leito receptor também tem que ser um leito bom. Então, existem inúmeros critérios que se avalia, né, para enxertar a gordura. E como é que é o pós-operatório de uma lipoenxertia? Como é que é o pós-operatório? Muito complicado? Leva tempo para a pessoa se recuperar? Não, na verdade é uma lipoaspiração, né? Nós temos uma lipoaspiração e a lipoaspiração tem um pós-operatório muito tranquilo. Existe um modelador que se usa durante ao redor de 30 dias.
Alguma drenagem no pós-operatório deve ser feita para melhora dessa fibrose e cicatrização que existe na lipoaspiração, mas o pós da lipo é muito tranquilo. A zona enxertada, evidentemente, ela tende a ter um edema bastante importante, porque você não coloca, na verdade, a gordura necessariamente no meio da gordura. Isso é uma coisa bem interessante. As pessoas às vezes acham, não, mas eu vou colocar gordura onde tem gordura. Não, não. Se enxerta gordura, na verdade, eu não estou enxertando gordura, eu estou colocando volume, né? Quer dizer, eu estou aumentando o volume dessa área em várias zonas, na verdade, em diferentes profundidades. Por exemplo, na zona malar se injeta junto ao osso, no meio do músculo e no meio da gordura, em todas essas zonas. E isso, na verdade, propicia uma pega melhor, às vezes. Por exemplo, os pacientes dizem, eu enxertei gordura, na verdade, na nádega e sumiu tudo. Por quê? Porque muitas vezes, na verdade, injetaram gordura no meio da gordura. Gordura, por natureza, é pouco vascularizada. Eu preciso, na verdade, ter um leito receptor, de novo, voltamos ao leito receptor, que seja adequado. Onde é que nós temos mais volume de sangue? No músculo. Então, a gordura injetada na nádega é injetada dentro da musculatura glútea. E a pega, assim, é muito maior. Nós temos hoje um índice de aceitação de gordura na nádega, de pega, vamos dizer assim, de 80%. 80% do que eu injeto vai ficar, com certeza. Agora, se injetou no meio da gordura, provavelmente vai sumir muito mais, vai absorver muito mais. Essa célula não vai sobreviver ali, porque o leito não é bom. Então, é bem interessante essa discussão da onde injetar, quais são os planos adequados, por que pega, por que não pega. E isso, na verdade, é importante esclarecer, porque muita gente tem essa ideia. Realmente é um mito que gordura não funciona. As minhas amigas já fizeram e sumiu tudo, ou eu já fiz e sumiu tudo. Nossa, a gente está falando de coisas realmente bem mais modernas, bem mais atuais e com técnicas completamente diferenciadas do que era feito no passado. Existem contraindicações para esse procedimento? Uma contraindicação óbvia, evidentemente, se eu não tenho zona doadora, né? Quer dizer, voltamos que a gordura é gordura do próprio paciente. Eu não posso trazer aqui um parente ou uma amiga para doar gordura. Isso não existe, né? Quer dizer, então a gordura é injetada do próprio paciente. Por isso não existe rejeição, não existe complicações, né, a esse enxerto de gordura. Então, não ter gordura, não ter uma zona doadora adequada, seria uma contraindicação. Mas, fora isso, não. A não ser que realmente a zona que vai receber a gordura seja uma zona absolutamente cicatricial, em que a gente prevê que a pega vai ser pouca, mas mesmo assim vale a pena. Existem trabalhos mostrando que enxerto de gordura em cicatrizes de queimaduras, isso realmente teria um benefício muito grande em termos de melhora dessa qualidade cicatricial. Então, de novo, nós não estamos injetando apenas algo para dar volume. Eu estou injetando algo que pode permitir a melhora da qualidade dessa zona receptora, né? Como se fosse um tecido de reparo. Isso é muito importante. Como é que fica o resultado, doutor? Quanto tempo para o paciente ficar assim 100%, se olhar no espelho e ver, bom, agora esse é o resultado final mesmo? Cicatrizes, existe possibilidade de cicatriz? Como é que é? As cicatrizes, na verdade, são cicatrizes de lipoaspiração, ou seja, cicatrizes muito pequenas para a retirada da gordura e cicatrizes menores ainda para o enxerto. Hoje se sabe que, na verdade, eu não devo enxertar com cânulas muito grandes, ou seja, as cânulas são finas, são cânulas delicadas, assim como a retirada de gordura também não é feita com cânulas grandes. Antigamente se fazia uma coisa que era muito engraçada, assim, né? Olhando agora retrospectivamente. Se retirava a gordura com cânulas de 5, 6 milímetros, ou seja, extremamente grossas, e se injetava essa mesma gordura com cânulas muito finas. Isso não tem como. Você vai machucar completamente esse tecido que foi retirado com uma cânula espessa, injetando com uma cânula fina. A gente está falando de células vivas, né? Quer dizer, eu preciso retirar e injetar com cânulas semelhantes. Então, a injeção de gordura é feita com pequenas cânulas, cicatrizes muito, muito pequenas, tem 3 milímetros, 4 milímetros no máximo. Você tem um edema, evidentemente, tanto da zona aspirada quanto da zona enxertada, que pode durar até 6 meses, né, algum edema. Mas, em geral, os pacientes estão muito bem, com 30 dias, 20 a 30 dias de pós-operatório, sem nenhum roxo. O senhor falou que essa gordura tem que ser centrifugada, tem que ser tratada, né, ganha uma nova massa, fica diferente, que existe uma técnica para essa gordura ser enxertada para evitar a reabsorção, mas
De qualquer forma, os nossos telespectadores devem estar pensando, as pessoas ficam se perguntando, puxa vida, gordura injetada dentro do meu organismo, existe alguma possibilidade, mínima que seja, mais distante que seja, de com o tempo ser reabsorvido pelo organismo? Bom, a gordura que integra, né, que realmente pega, que integrou, ela é definitiva. E você vai levar para sempre, né? Quer dizer, gordura integrada. Acabou. Evidentemente, assim, existem patologias que podem levar à lipodistrofia. Por exemplo, a gente sabe que pacientes que, né, HIV, por exemplo, que tomam coquetéis, tem um índice de lipodistrofia importante. Os pacientes fazem absorção de gordura muito grande, tanto na área corporal quanto facial. E essa gordura vai sumir também. Então, existem patologias que poderiam levar à absorção de gordura, mas a gordura normal, não só a gordura enxertada. Existiam alguns pacientes que às vezes referem, doutor, eu não quero ficar gorda na face, eu não quero ficar, né? Quer dizer, daqui a pouco parece que exatamente essa gordura é a única que vai aumentar. Não, é a mesma célula de gordura que você tem. Então, não existe, ela vai reagir como o resto da gordura. Então, claro que, evidentemente, existe a necessidade de ser artista, não é só a coisa médica. Eu tenho que saber o quanto eu tenho que injetar, o quanto é necessário, o quanto é adequado para cada paciente. Então, não é simplesmente a técnica, tem um quê de arte também em tudo isso. Você molda a face, você injeta onde precisa. Por exemplo, se você começa a injetar demais em algumas áreas palpebrais, eu posso ter pequenas protuberâncias dessa gordura que foi injetada. Então, a técnica aliada à arte é importante. Então, não, é sua própria gordura, se for bem feita, adequadamente feita, o resultado tende a ser muito bom. Deus que me perdoe, doutor, mas a gente precisa aproveitar e falar a respeito disso, já que a gente está falando. Tem umas senhorinhas, umas senhoras de mais idade, que ficam com o rosto, parece o rosto assim de cachorro bulldog. Isso aí é o caso que botou gordura demais no rosto? Em geral, eu vou dizer que não. Eu provavelmente, eu imagino o que tu estejas falando. Né? Existem pacientes, o rosto grande, um malar imenso, às vezes o bordo da mandíbula enorme também, o volume labial absurdamente grande. Em geral, isso são implantes aloplásticos. Né? São implantes, na verdade, que vêm prontos, você abre existem vários implantes desse tipo. O mais comum, eu vou dizer que é a base do polimetilmetacrilato, que é o metacril, que se faz a tal da bioplastia facial. E isso, evidentemente, eu não concordo muito com essa técnica, mas eu acho que, se bem feita, né, por profissionais adequados, poderia ter um bom resultado em pacientes que têm perda de volume, de novo, até poderia. Em geral, existe um exagero nessa indicação, muitas vezes. E esses produtos, eles podem dar um grau de fibrose muito grande. Eles fazem granulomas, que são endurecimentos. Então, eu não tenho só o aumento, esse aumento é duro, é absolutamente duro. E isso dá esse aspecto que tu falasse. Então, de novo, gordura é macio. Tem o próprio material absolutamente macio. Então, isto não é gordura, né? Deixa bem claro, isto não é gordura. Em geral, são materiais outros injetados que têm a sua facilidade. Evidentemente, é uma seringa que vem pronta, você abre a seringa e pode injetar, não precisa fazer uma cirurgia. Mas, é claro que tem seus problemas, tem reações colaterais desses materiais, tem granulomas, tem endurecimento. Esse é o risco que nós não corremos quando injetamos gordura. Então, não, isto não é gordura. O senhor falou na lipoenxertia na região glútea. E, com certeza, as minhas telespectadoras estão pensando: injetar gordura nas nádegas, na coxa. Será que não alisa um pouco a celulite? Infelizmente não, né? Infelizmente não. De novo, você não está injetando na superfície. A celulite é uma patologia da gordura superficial, absolutamente superficial. É uma gordura, na verdade, que a gente nem trata quando faz lipoaspiração. Quer dizer, não se faz lipoaspiração na zona de celulite. Eu posso quebrar um pouco essas trabéculas, né, que fazem essa depressão, mas por outra técnica, não por lipoaspiração. Então, não, gordura injetado, de novo, profundamente, se aumenta o volume, mas se não melhora, você pode melhorar a qualidade da pele, mas não melhorar a celulite. Não, isso realmente não funciona. Uma outra coisa que nós não falamos são irregularidades pós-lipoaspiração.
Essa é uma grande indicação de enxerto de gordura, depressões, irregularidades, isso pode acontecer, não quer dizer que foi mal feito, mas ocasionalmente pode acontecer em qualquer lipoaspiração e você consegue uma melhora muito grande dessas irregularidades, voltando a colocar gordura nessas zonas. E botar gordura no bumbum substitui ter que colocar uma prótese no bumbum se a pessoa é desbundada, não tem nada de bunda, quer ter uma bunda redondinha, pode colocar a gordura do próprio corpo ao invés de botar uma prótese? Então, de novo, se eu tenho volume para ser aspirado que me permita uma quantidade razoável de gordura, sim, eu posso substituir uma prótese de nádega. Agora, você vê, uma prótese de nádega hoje, você tem volumes que em geral são ao redor de 270, 300, né, 300 ml. É bastante. Essas próteses, na verdade, para quem realmente tem uma nádega flat mesmo, né? Quer dizer, achatada, exatamente, né? Uma nádega achatada. E você coloca a prótese de 300 facilmente, fica muito bem, fica muito bonito. Para conseguir 300 ml que fiquem na gordura, eu precisaria injetar no mínimo ao redor de 350, 370 em cada nádega. 800 ml de gordura que eu consiga aproveitar para enxerto de gordura, provavelmente eu teria que tirar ao redor de 3 litros, né? 2,5 litros, 3 litros. Então, de novo, zona doadora. Eu precisaria de uma boa zona doadora, sem dúvida é possível ter uma bela nádega com volume se o paciente deseja, só através de gordura. Sempre uma satisfação conversar com o médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Scheff, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Gostaria de aproveitar, quando a gente está finalizando aqui a nossa entrevista, para lhe perguntar, o senhor esteve em congressos, em eventos, né, recentemente. Tem alguma novidade aí para falar para o telespectador? O que teve de novo? O que tem assunto assim bombando nessa área de cirurgia plástica atualmente? É verdade. Eu tive agora em abril, nós tivemos no Congresso Americano, né, de Cirurgia Estética, na Sociedade Americana de Cirurgia Estética, e, bom, de novo, gordura sempre é um tema muito atual, assim, sempre se fala muito sobre enxerto de gordura, mas se fala também muito sobre implante mamário secundário. Nós temos uma matriz que já não é algo exatamente novo, uma matriz dérmica acelular. E isso está se usando muito para implante mamário não só secundários, né? Ou seja, eu já fiz implante mamário que complicou, ou então em reconstruções. E o problema todo é que para chegar esse material aqui no Brasil, ele é um material muito caro. Então, eu acho que nós ainda vamos ter que aguardar um pouco esse tipo de matriz dérmica, mas é uma coisa muito interessante. Está se usando muito, na verdade, em reconstruções mamárias, em implantes mamários, e é uma coisa que se falou muito neste congresso, né? A matriz dérmica celular. Então, vamos ter que aguardar um pouquinho aqui no Brasil ainda. Obrigada, Dr. Scheff. O Jornal do Consumidor vai ficando por aqui. Lembre-se de acessar o nosso site. Vocês viram que ele está novo visual. Agora pode ser acessado também pelo Consumidor BR, consumidorbr.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Trabalho com compra de imóveis, sou um investidor. E é aí que entra a Guarida, me orientando, me abrindo as melhores oportunidades e garantia tudo que o investidor procura. Durante a faculdade de medicina, eu já sonhava com o meu consultório. Foi um projeto que a Guarida me ajudou a concretizar. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com um smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical,
meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Pra mim, Economizar é comprar bem quentinho. Bem felpuda. Bem moderna. Bem nozinha. pra mim. Economizar. Economizar é. Economizar é comprar bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura. Economizar é comprar bem, pô. Hello, my friend. Let's celebrate our body and mind. The charming days we live for. Hello, my dear. Smile that we're here. From your head to your heart. Come together to start. Unimed Porto Alegre, 40 anos. Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Legal isso de comprar combustível pela internet, hein? Vem aqui, enche o tanque rapidinho, gasolina original aditivada. Ah, e o posto ajuda a natureza. Opa! E tem até um cartão carbono zero, hein? Quanta modernidade. Moderno, né? Ó, elogia lá teu chefe, hein? Elogio o chefe. Ô, chefe. Chora. Você tá lindão hoje, hein? Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Panvel, você sempre bem.